Olá, internautas, bom dia. Estamos ao vivo em mais um programa TV Call Center pela Clique TV Conteúdo UOL. Muito obrigado aí ao contingente de 1.200.000 pessoas do setor de Contact Center, né, que quando não tem oportunidade de nos assistir ao vivo, né, depois acaba entrando pelo acervo da TV UOL e buscando informações que ajudem vocês nas habilidades e competências para vocês vencerem aí o seu dia a dia. Tá? Agradeço também ao pessoal de Angola, Moçambique, Portugal. Recebi e-mails também de Macau, pessoal de língua portuguesa, que tem assim assistido aos nossos programas, aos programas da Clique TV. Tá? Em todos os programas nós falamos sobre tecnologia, outras vezes sobre processos e muitas vezes sobre recursos humanos, né, ou talentos humanos. Né? O nosso bloco de hoje será sobre tecnologias. Tá? Queria apresentar para vocês uma empresa bastante inovadora, com soluções aí voltadas ao mundo corporativo, tá? Antenadas para um cliente mais exigente e que faz toda a diferença aí nessa parte do relacionamento com o cliente. Tá? Eu gostaria de apresentar para vocês o Alexandre José Azzoni, né, e a Fernanda Tomás, né, bom dia, né, muito obrigado pela presença de vocês, tá, e que venha brilhantar aí mais um programa TV Call Center, tá. Os nossos agradecimentos também ao pessoal que está aqui conosco, também a Fernando Jardim, né, o Luiz Roberto Passes, que é o Beto, e o Ivan Evangelista, que é o da Conecta, né? Um cliente então da empresa que nós vamos falar agora, né? O pessoal deixa um pouquinho em suspense, né? Os nossos convidados têm aí uma larga experiência na área do setor de call center, né? E a Fernanda Tomás, ela é responsável pela área de pós-venda da empresa, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre o Alexandre Azzoni, formado em Engenharia Eletrônica pela FEI, né, pós-graduado em Administração de Empresas. Né, ele falou que trabalha há mais de 20 anos, já tem mais de 20 anos de experiência, deve ter começado com 12, mas tudo bem, a gente né, acredita. E trabalhou bastante na área de telecomunicações, com a parte de redes, transmissão, rádios, micro-ondas, digital, internet, infraestrutura de data centers, operadores de telefonia IP, e atua também no startup de diversas empresas. Em 2007, com mais 2 sócios, fundou então a Callflex Sistemas Digitais. Então nós vamos falar sobre a tecnologia Callflex, né, o seu diferencial, tá? E por que ela está sempre antenada na última geração para poder atender aos seus clientes nos produtos e serviços. E foco também voltado no outsourcing e prestação de serviços de telecomunicações de nova geração para as empresas em geral, operadoras e empresas de contact center. Alexandre, o que é a Callflex e o que ela faz? Se você quiser também utilizar algum slide, alguma coisa para conversar, também fica à vontade. Tá? Ótimo, Kendi. Agradeço muito. Bom, antes de mais nada, bom dia, Kendi. Bom dia a todos os internautas. É uma satisfação muito grande para toda a equipe Callflex estar aqui no seu programa. A gente está muito contente com a oportunidade que você está dando para a empresa. Então, falando um pouquinho da Callflex, poder colocar o slide número 1. A empresa é uma fornecedora de sistema de telecomunicações de nova geração. Para o internauta entender um pouquinho, nova geração são todos os sistemas dos últimos 10 anos para cá, muito focados em cima de tecnologia IP, né? Ou seja, o que isso traz de benefício para as empresas? Grande parte desse conceito visa muito assim, lógico, muito voltado à produtividade, né? Mas também para que a gente possa retirar recursos de infraestrutura. Normalmente utilizavam-se 2 cabeamentos, etc. A gente faz uso da própria rede IP da empresa. A gente vai evoluir um pouquinho nisso para vocês entenderem, né? Mas assim, a empresa é composta hoje por profissionais, como você disse, com mais de 20 anos de experiência, né? A gente costuma brincar, inclusive, que os 3 sócios somados já dão um pouquinho da história de telecomunicações no Brasil, né?
Ou seja, são quase 60 anos de experiência somados, que cada um tem 20 anos de experiência. Okay. Então, todo mundo já tem largo tempo trabalhando. E quando nós decidimos montar a Calflex, na realidade o que a gente fez foi trazer tecnologia que nós já tínhamos. A Calflex, ela é o braço de tecnologia do grupo, né? Nós temos outras empresas e a Calflex, a gente tinha um equipamento muito potente que foi desenvolvido para tratar tráfego de nível crítico para operadoras de atacado, né? Ou seja, tráfego entre operadoras, e que nós, em determinado momento, decidimos baixar isso para um nível um pouco mais, vamos chamar, numa hierarquia mais baixa, ou seja, como o PABX, né? Mas trazendo absolutamente toda a tecnologia envolvida aí nesses equipamentos, né? Hoje a gente tem bastante experiência nisso. Nós estamos falando não só de Calflex 5 anos, mas com tecnologia desenvolvida em Calflex há mais de 7, 10 anos, né? Ou seja, com operadoras IP. E boa parte disso, inclusive, como a gente estava dizendo, com certificações, etc., bastante importante dentro do segmento. Perfeito. Né? O grupo que você citou é uma holding ou são várias empresas? São várias empresas, Kendi. Na realidade, cada uma delas complementa o serviço da outra empresa, né? Perfeito. A gente, sempre muito dentro do foco, né? Ou seja, de telecomunicações, a gente criou, a partir da Calflex, as empresas, a gente costuma dizer que os call centers, eles têm 3 grandes blocos, né? Ou seja, um que está todo o front-end, ou seja, que CRM, que é todo o equipamento que faz a interface da PA com a pública ou com o cliente, né? Perfeito. E o terceiro aqui, que é a telefonia propriamente dita. A gente atua em 2 desses blocos, e uma empresa recém-adquirida agora pela gente, que vai trazer aí algumas novidades que em breve, se tivermos a oportunidade, perfeito, também bastante importante dentro do segmento. Eu queria que nessa ocasião vocês voltassem aqui. Com certeza, com certeza. Essa vai também trazer algumas coisas bastante inovadoras, Kendi. São 70 profissionais hoje, né, ou seja, dentro da empresa. Então a gente tem bastante, muito know-how naquilo que a gente faz. Então a gente tem profissionais de absolutamente todos os elementos que envolvem o fornecimento do sistema propriamente dito, né? E o pessoal normalmente acha que é muito simples, né? Ou seja, a gente ouve muito, ou seja, existem sem dúvida alguma vários concorrentes, mas uma das coisas que tem feito muita diferença no produto que a Calflex fornece para o seu cliente é exatamente o fato de que a gente tem realmente profissionais bastante distintos dentro da empresa. Então, nessa gama, você fica imaginando, nós temos profissionais de rede, que faz parte muito importante do processo, né? Ou seja, a partir do momento que você entra para dentro da empresa, você tem um cenário distinto, né? Cada uma com uma característica, clientes que fazem muito investimento em rede, clientes que fazem pouco investimento em rede, e o sucesso, obviamente, absoluto do sistema é o contexto. Então, nós temos profissionais certificados CCNP, para o internauta entender um pouquinho. Essa é uma explica um pouquinho. Infelizmente tem um monte de sigla envolvida, né? Tem muita gente que começou agora no setor. Perfeito. Então, se puder... eu vou tentar evitar o máximo possível, né? Mas assim, é uma das certificações mais importantes que existem dentro de rede. A gente tem profissionais altamente gabaritados dentro de casa, gente que entende demais de sinalização telefônica, que é também extremamente importante no processo, né? Não é pura e simplesmente o software aqui, mas o conjunto, né, dos blocos que fazem com que isso esteja ok. E muito também relacionado àquilo que mais interessa para o cliente, que é o atendimento, né? Todos os sistemas estão interligados. Você fica imaginando que a rede hoje, todos os nossos clientes são 100% do tempo monitorados por uma central de atendimento. É uma coisa, inclusive, que eu desconheço no mercado quem esteja fazendo. Todos os nossos clientes estão 100% do tempo monitorado, com uma equipe que tem, inclusive, um gestor de operações, e assim, toda a central de atendimento com nível 1, 2 e 3, ou seja, tudo muito estruturado para que o cliente tenha a melhor experiência possível na utilização dos nossos produtos, né? A gente tem também dentro das empresas, então, ou seja, uma operadora nos Estados Unidos, né, que é responsável por toda a parte de tráfego internacional das operadoras, uma operadora no Brasil, SCM, homologada pela Anatel, né, e essa empresa que tinha dito para você aí que, se Deus quiser, vai estar aparecendo bastante dentro do nosso segmento também.
Perfeito. Né? Ô, Azoni, a solução que a Calflex está oferecendo para o mercado, né, ela é baseada em qual tecnologia? Ótima pergunta, Kendi. 90% hoje do que a gente fornece para o mercado já é desenvolvimento próprio. Né? Maravilha. Então, assim, hoje eu diria para você que o sistema está dividido em 3 grandes blocos. Né? E aí, todos eles são muito semelhantes nesse sentido, mas a gente tem realmente assim, muita tecnologia envolvida em cada um deles. Né? Então, o primeiro grande bloco que a gente costuma dizer, que é o discador, né? Quando a gente fala de centrais de atendimento automatizadas, né? O discador, que aí aqui cabe até eu contar um pouquinho da história. Só uma coisa, só que está nos assistindo, então, discadores, nós estamos falando para empresas de cobrança, empresas de televendas e tudo mais, são diferente do receptivo, né? Então você, em vez de receber chamadas, os equipamentos, né, os discadores, na verdade o discador é um nome ainda antigo, do tempo que era do telefone de disco, né? Então a gente na realidade, mas tecladores ficaria meio esquisito. Então muito esquisito. Ou tonalizadores, né? Exatamente. Tonalizadores ia ficar bem esquisito. Mas assim, para a gente deixar o pessoal mais à vontade. Tá ótimo. Então, assim, 3 grandes blocos, né? Quando a gente fala realmente de automatizados, e isso que faz muita diferença, né? Esse é um dos principais paradigmas que a gente começa. Eu diria que esse é o primeiro paradigma que a gente quebra com o produto no mercado, né? E até para dizer assim, o discador ele tem uma história que eu vou contar rapidamente, para você ter uma ideia. É o seguinte, ele foi amplamente desenvolvido por uma equipe, e logo no começo da empresa, onde a gente definiu que obrigatoriamente ninguém que participaria do projeto conheceria ou saberia do que se trata. Né? Ou seja, então a gente pegou gente de desenvolvimento muito competente, e eles não conheciam, não eram gente do mercado, não eram profissionais do mercado. Então eles não tinham absolutamente nenhuma, vamos dizer assim, uma predisposição do que seria, né? Então eles receberam uma missão. Criar alguma coisa. Eles receberam uma missão, né? Ou seja, que era aquilo que obrigatoriamente o cliente precisava, né? E dentro do contexto do mercado nacional, né, Kendi, você que também tem extrema experiência nisso, a gente sabe que o Brasil é extremamente característico e pitoresco, até dizemos, né? Se a gente vem de um sistema Telebrás, que é um sistema que definiu regras próprias, né? E embora a gente tenha bastante do sistema que obedece absolutamente a todas as sinalizações que são padrão, você tem uma questão no Brasil que é assim, eu vou entrar depois no detalhe, que é essa questão da particularidade do sistema telefônico brasileiro, até pela idade dele, né? Então você fica imaginando que essa equipe foi responsável pelo desenvolvimento, e nessa equipe até arquitetos de dados de empresas muito importantes. Durante quase 20, 25 dias a gente teve a participação de um físico da Unicamp para conseguir colocar a equação matemática que a gente precisava para todos os itens que a gente definiu que seriam. Então você teve muita gente. O algoritmo. Não, assim, você fica imaginando o seguinte: não basta ter programadores, né? Ou seja, tem uma inteligência que foi colocada no sistema, que é uma inteligência demasiadamente particular, né? E a gente costuma dizer o seguinte, pessoal, o brasileiro também tem assim, nós brasileiros temos a mania de achar que tudo que vem de fora é melhor, né, do que o nosso. Então, assim, a gente realmente, o Brasil hoje conta com profissionais extremamente competentes nesse sentido, e a gente conseguiu colocar um produto no mercado que faz frente a plataformas bastante consolidadas e conhecidas, assim. Então a gente tem bastante coisa nesse sentido. Ô Azoni, mas na realidade, mesmo aquilo que vem de fora, ele tem que ser tropicalizado. É verdade. Né? Não dá para pegar do jeito que está, simplesmente fazer a tradução dos manuais e colocar. Né? Tem alguns gaps aí, e em todas as ocasiões a gente vê que precisa ser feita essa customização. O importante que a gente fez foi assim, a gente criou um produto para o Brasil, né? Ele foi desenvolvido no Brasil e atendendo às necessidades que nós coletamos dos nossos clientes. Então, o produto, ele é um produto de evolução contínua, né? Eu costumo dizer, inclusive, para o pessoal que o nosso produto nunca fica pronto, né? Legal, porque isso é uma realidade. Se você ligar para qualquer um, se você conversar com qualquer um hoje da equipe da empresa, você vai ver que isso está absolutamente consolidado na nossa missão como empresa, né? Então a gente tem hoje 100% do tempo, inclusive para você ter uma ideia, a Fernanda ela é a responsável por toda a área de pós-vendas, né? Falando dos profissionais,
A gente tem uma área de gestão de qualidade dentro de casa, inclusive está definindo todos os processos. A gente está muito na linha de conseguir uma certificação ISO a partir do ano que vem, né, para o produto poder, inclusive, ser comercializado fora do país, né? A Fernanda, que é responsável pela área de pós-vendas, com uma missão muito, muito importante, que é exatamente essa de coletar no cliente as novas necessidades, né? Porque sabe, um mercado ativo como esse, né? Ou seja, de constante mudança, a gente precisa estar com um produto sempre muito atualizado. Então a gente mantém isso, e uma coisa muito importante, como a gente fornece o produto como serviço, todos os nossos clientes mantêm exatamente a mesma plataforma. Então, quando ele me contrata, ele nunca vai ter um produto obsoleto. Nunca. Né? Você vai fazendo atualização sempre, para todos os clientes. Meu primeiro cliente, meu último cliente tem absolutamente a mesma plataforma rodando dentro de casa. E isso é muito importante para que o cliente também se sinta, né, ou seja, sem a necessidade de ter que estar, vamos dizer, fazendo novos investimentos. Legal, excelente. Então, uma missão bastante interessante para a Fernanda aí. Não tem a menor dúvida. Bem. Bacana. Ô, Azone, a gente olhando aí os players de mercado, tem aí empresas que chegaram há muitos anos já, às vezes até com plataformas de telecomunicações para grandes operadoras, para centrais públicas, e depois entraram com centrais privadas também, dominaram o mercado aí por muito tempo, né? E ainda continuam fazendo muito propaganda, tem um parque industrial instalado grande, tá? A Calflex tendo apenas 5 anos de existência, basicamente. Tá? Qual que é o diferencial dela para fazer frente a essas grandes corporações que têm aí propaganda nas revistas especializadas e participam em congressos e feiras fazendo grandes propagandas e tudo mais? O que você tem assim de diferencial competitivo? Kendi, eu costumo dizer para os nossos clientes que o que a gente vende é tempo, né? E quando a gente fala de tempo, eu acredito que isso seja absolutamente o item mais importante, não só nos contact centers e empresas, né, mas absolutamente para toda e qualquer corporação, na vida de todas as pessoas, né? Então, o que nós fazemos é basicamente fazer mais rápido a mesma coisa, né? Excelente. Então, a gente tem um produto que traz máxima produtividade, até para a gente colocar alguns desses itens para o internauta verificar. Pode colocar o slide número 2 para mim. Então a gente trabalha muito com uma produtividade extremamente elevada, que eu vou entrar no detalhe depois de cada um desses itens. Aqui, aquele slide lá, né? O slide 2, perdão. Isso, né? Então são os itens bastante importantes, né, dentro desse cenário, que é o seguinte, a segunda mudança de paradigma nesse mercado, né? 0% de descarte no discador, de chamadas no discador. Eu vou entrar no detalhe disso logo em seguida, Kendi. Mas explica mais, de uma forma mais tranquila aí. É que assim, cada um desses itens, assim, ó, falando do ponto de vista de diferenciais, né? Ou seja, eu vou entrar em cada um desses itens para o internauta poder ter exatamente, com mais clareza, aquilo que eu estou querendo dizer com isso, né? Okay. Então, assim, 0% de descarte, que isso é extremamente importante, colocando um pouquinho dentro desse cenário, que isso hoje é um vilão para todo e qualquer contact center que use sistemas automatizados, porque nenhuma das ferramentas que a gente conhece no mercado medem esse item, vamos assim dizer, né? E isso é muito importante. Ele é mensurável mesmo. Ele é mensurável, mas infelizmente ele é mensurável para o cliente só quando ele recebe a conta telefônica, né? Então acho que o internauta em casa, ele já deve estar acostumado a situações como do tipo, você recebe uma chamada de um contact center e não tem ninguém do outro lado da linha, né? Ou então a linha desliga, cai, né? Na realidade isso é um pouco da ineficiência do discador, que liga para um monte de gente, não tinha uma PA para entregar, e aí obviamente a pessoa que atendeu do outro lado da linha, ele precisa tomar uma decisão. A tomada de decisão é desligar, né? Certo. Isso gera 2 danos muito importantes. O primeiro dano é o seguinte: quando você está ligando para aquele cliente, Kendi, o discador liga uma, ninguém, liga 2, ninguém, liga 3, ninguém. Esse cliente, na 4ª vez que ele recebeu aquela chamada, ou daquele número ou daquele bloqueio, né, ou seja, daquela chamada sem identificação, ele passa a não atender mais. Exatamente. Então você tem o primeiro Tá dano, incomodado, que é um dano colateral, né, e você perde aquele contato, que é uma coisa extremamente importante.
E o dano mais importante, que é um dano direto, que é aquilo que eu mencionei, que é a conta telefônica. Né? E essa vem... Não, essa não perdoa. Não perdoa, né? E como não existe medida e o cliente normalmente não tem como fazer diretamente o cruzamento disso com a plataforma, ele acha que é aquilo que ele está pagando. Né? Ou seja, ele acha que a conta telefônica é aquela lá. E nada, essa já é a segunda linha, né? Ou seja, dos custos de um contact center. Então, a gente ataca muito fortemente as duas principais linhas de custos do contact center. Ou seja, recursos humanos, trazendo máxima produtividade, e economia de custos, principalmente do ponto de vista de telefonia. O terceiro item que eu coloco aqui, que é muito importante, que é detecção avançada de mensagens. Eu vou entrar um pouquinho depois nesse detalhe. E 100% de qualificação dos dados processados, né? Ou seja, a integração com os nossos parceiros, e podemos dizer praticamente os mais importantes CRMs do mercado, né? Sim. A gente mantém essa qualificação, também vou entrar nesse detalhe logo em seguida, a gente mantém essa qualificação como feedback 100% do tempo, para que também o gestor ou supervisor daquela determinada campanha tome uma decisão no menor tempo possível, né? Ou seja, para que essa análise não aconteça no dia seguinte, né, Kendi? Ou seja, a preocupação está sempre toda em a informação estar imediatamente e sendo utilizada o mais rápido possível, porque no dia seguinte, meu caro, o dia seguinte já era, né? Ou seja, o dia já passou e aí não tem muito o que fazer. Então, o resumo daquilo que eu posso dizer como diferencial é: a gente entrega uma maior produtividade com um menor custo operacional. Beleza. Mas me chamou muita atenção essa parte do 0% do descarte. Então, gostaria que você explicitasse um pouquinho melhor. Legal. Eu vou ter que, com o internauta, vou ter que mostrar graficamente, vou tentar ser o mais transparente possível. Eu vou pedir para que coloque o slide número 3 e eu vou explicar um pouquinho de como que funciona, né? Ou seja, o chamado discador, né? Para que o pessoal conheça um pouquinho, né? Então, para o internauta que está olhando a imagem aí na tela, as barras verdes, elas demonstram aquilo que seria o preenchimento da campanha, né? Ou seja, preenchimento da fila, né? A linha amarela é a eficiência do mailing. E mailing, vocês todos sabem que, na realidade, é o grande responsável por fazer com que o processo coloque o cliente lá na ponta para poder, né, tá fazendo contato e trazer eficiência. E a maior parte dos discadores no mercado, né, ou seja, que são chamados de preditivos, o que a gente pode colocar até alguma questão, eles trabalham com aquilo que a gente chama de razão fixa, né? Então eles discam lá, por exemplo, na proporção de 1,5 para 1, explicando para o internauta o que é 1,5 para 1, né? 1,5 para 1 significa 1,5 canal de descagem, ou possibilidade de descagem para cada PA que está disponível, né? Então ele precisa, obviamente, ter vamos dizer assim, uma quantidade de descagens adicionais àquela da PA, para que ele possa estar entregando para as PAs aquilo que é a necessidade. E por que existe essa necessidade? O mailing, ele, lógico, à medida que ele vai sendo colocado na operação, né, ou seja, como o internauta pode observar, ele vai perdendo eficiência, né? Ou seja, eu peguei uma informação de uma campanha, eu coloco ela para rodar, à medida que eu vou extraindo os contatos positivos, esse mailing vai empobrecendo, né? E a eficiência dele vai perdendo, e quando você coloca o discador na razão fixa, o que você sente na operação especificamente é exatamente uma queda de rendimento, né? E aí o que acontece? A operadora lá, ou a supervisora que está cuidando daquela determinada campanha, ela vai lá e faz o quê? Gira a chavinha para aumentar essa razão, porque essa razão é feita toda manualmente, né? Então ela começa a ver a produtividade cair. Você pode colocar inclusive no slide número 4 slide número 4, exatamente o que acontece quando ela vai lá e vira a chavinha que a gente chama de aumento da razão, né? Ou seja, a gente tem lá aqueles dois quadros vermelhos que aparecem ali, ou seja, que é o descarte, né, Kendi? Perfeito. Entendeu? É onde começa a acontecer o descarte. Por quê? Porque, embora, obviamente, a representação que o internauta esteja vendo aí seja uma representação gráfica, essa perda de qualidade do mailing, ela não acontece linear, né? Ou seja, você tem trechos do mailing que estão bons, você tem trechos do mailing que estão extremamente ruins, né? E quando você aumenta a capacidade de descagem do sistema, você provoca, obviamente, um dano quando você passa na parte positiva do mailing.
E aí você tem essa sensação que a gente explicou agora há pouco do, né, o discador ligando para a gente, não tem para quem entregar, né? O que a gente tem de diferencial, Kendi? É a primeira etapa, né? O slide número 5, por gentileza, né? E aí eu já trago aqui para mim, para o internauta verificar. A Calflex entra com um novo conceito de discador, Kendi, que é o discador que a gente chama de adaptativo, né? Ou de razão variável. Então você vê que assim, ó, o gráfico ele muda completamente de figura porque o sistema ele está focado em manter a campanha cheia. Ok. Tá? Então máxima produtividade, lembra que eu falei lá atrás? E com zero descarte eu coloco na sequência. Então assim, ó, o que ele faz? Aquilo que era a razão fixa passou a discar e ele analisa imediatamente, pode colocar para mim o slide número 6, né? Você vê lá no painel ali, o internauta talvez tenha um pouquinho de dificuldade de enxergar, mas aonde está anotado ali, ele está informando a eficiência do mailing do último minuto. Então, o sistema, ele, além de todos os itens que ele lê, né, ou seja, observa, que são PAs que estão disponíveis, etc., ele ainda faz uma análise de uma série de recursos que é capacidade de descagem e, efetivamente, aquilo que o mailing está entregando de necessidade de descagem para que a fila fique cheia, né? Ou seja, lembrando que o foco ele é sempre aquele de manter a campanha completa. Então a gente muda muito fortemente esse conceito e esse conceito associado aos próximos, né? Ou seja, ele traz assim, uma diferença muito grande de produtividade para dentro do sistema. Excelente. Internautas, nós estamos então com a Calflex, né, com o Alexandre Azzoni e a Fernanda Tomás, ok? Nós estamos falando aí de sistemas aí de descagem, né, com uma adaptabilidade assim diferenciada aí do mercado, né? Nós vamos explicar com um pouco mais de detalhes daqui a pouco. Fazemos um intervalo bem rapidinho e voltamos em seguida. Até já. Marketing do ideal ao real. O nosso programa semanal, quarta-feira, ao meio-dia, aqui na Clique TV. O que a gente vai discutir com você nesse programa? Aspectos do marketing, da comunicação, de modo que você melhore cada vez mais a tua prática junto aos teus clientes. Olá, sou Fernanda Câmara e estou aqui para te fazer um convite. A partir do dia 30 de abril eu te espero toda segunda-feira à 13h, com um programa antenado, cheio de coisa boa para você. É isso mesmo, e no nosso programa antenado nós temos um quadro super especial que é o Café com Meu Ídolo, onde você vai ficar sabendo um pouquinho da intimidade daquela pessoa que você tanto gosta. Então não se esqueçam, dia 30 te espero aqui à 13h. Olá, sou Fernanda Câmara e estou aqui... Olá, gente, eu, Solange Frazão, quero fazer um convite muito especial a você. Assistir o meu programa aqui na Clique TV, toda segunda-feira, das 2 às 4, ao vivo. Te espero, tchau. Olá, meu querido telespectanauta, mistura de telespectador com internauta. Você tem alguma coisa melhor para fazer na sexta-feira, não? Já pensou em despirocar? Peraí, deixa eu ver. Você já despirocou hoje, meu senhor? Ele tá meio tímido, então se você quer perder a timidez, despirocando toda sexta-feira, às 14h comigo, Jorge Paulo. Então temos um encontro marcado sexta-feira, às 14h, hein? Despirocando.
Olá, internautas, estamos de volta ao vivo pela Clique TV, programa TV Call Center. Os nossos convidados de hoje são o Alexandre Azzoni e a Fernanda Tomás, da empresa Callflex. Nós falamos aí um pouco sobre o desenvolvimento da tecnologia que eles têm e vocês mostraram uma coisa muito importante que as empresas, que as pessoas pedem, que é o tempo. O tempo realmente é aquilo que você entra, principalmente uma central de atendimento, é uma indústria de atendimento, né? E cada segundo é muito precioso, né? Você tem que imaginar que você está falando com o cliente, representando a empresa, então você está tomando também o tempo do seu cliente também. Sem dúvida. Então, o quanto puder mensurar isso, né, e tornar ele mais agradável é realmente bastante importante. Como a gente estava falando em tempo, você falou que o sistema detecta mensagens automáticas, é isso? Isso. Né? Explica um pouquinho esse funcionamento. Legal, Kendi. Esse é o segundo bloco muito importante dentro do nosso sistema, né, Kendi? Ou seja, além da máxima produtividade, acho que o profissional, que é o seu internauta, alguns profissionais que estão nos assistindo, sabe muito bem exatamente o que acontece quando a gente pega aquela parte que a gente comentou do mailing que já está, ou seja, rodado e etc. Né? Principalmente, a gente está falando muito de call centers ativos, né? Porque indiscutivelmente ele é onde sofre, né? O seu call center ativo é o que mais sofre com essas deficiências todas de informação, de sistema de telefonia e assim por diante, né? Então, o que acontece? Um segundo dano que acontece muito, e eu diria para você que esse é um grande vilão, né? É o fato de que à medida que esse mailing vem perdendo produtividade, aquilo que sobra na PA é o que mais consome tempo dela, que é o fato de que as operadoras no Brasil, e aí falando um pouquinho daquele pitoresco que a gente tinha comentado no começo, né? Elas têm alguns índices que elas precisam fechar, principalmente do ponto de vista do órgão regulador, de atendimento, né? E aí explica um pouquinho também para o internauta o fato de que às vezes ele pega e faz ligação telefônica, né? O telefone está ocupado e você não ouve um tom de ocupado. Na realidade, a operadora faz o atendimento daquela chamada e diz, né, o telefone encontra-se ocupado, por favor, disque mais tarde. Ou então liga para um número que não existe e a operadora atende, né, para falar, olha, o telefone não existe, por favor, consulte o catálogo, etc. O que acontece nos sistemas de discagem atuais, Kendi, né, ou seja, na concorrência? Essas mensagens todas vão parar na PA. Sim. Né? E a gente estava falando de tempo, né, Kendi? Perfeito. Quando isso chega na PA, a PA ela tem todo um ciclo, e aí o internauta, né, ou seja, o amigo internauta que é profissional do setor, sabe muito bem o que se trata, né, ou seja, isso é praticamente 4, dependendo da deficiência do mailing que está sendo discado, 4 de 5 chamadas. Às vezes 9 de 10 chamadas, né? E cada vez que uma chamada dessa entra para a posição de atendimento, ela tem que ir lá classificar essa chamada no CRM, dizendo que aquela chamada era uma chamada de telefone ocupado ou de um telefone que não existe, etc. E aí você passa a usar a primeira linha de custo do call center, né? Ou seja, 65%, 70% do custo de call center para ficar higienizando o mailing, né? Ou seja, então isso não faz o menor sentido, né? Então, se puder colocar o slide número 7, eu vou falar rapidamente do ciclo de como o sistema trabalha. Então, primeira coisa, né? Ou seja, a gente tinha falado do discador, não vou entrar muito no detalhe, mas assim, ó, a integração que a gente mantém com alguns dos principais CRMs do setor, ela mantém isso, assim, ó, essa informação ela está 100% do tempo sendo carregada e colocada à disposição do discador para que ele faça o trabalho dele. O discador imediatamente ele já tira as primeiras, ou seja, os índices de telefone propriamente ditos, ou seja, não atendeu, né? Tocou, não atendeu, deu ocupado de verdade, né? Ou seja, lá o toque deu ocupado e houve uma falha na descagem, imediatamente o discador já toma essa decisão e até então não afetei absolutamente nada da estrutura. Isso praticamente todo mundo faz. O que a gente já faz diferente é que imediatamente eu já marco aquele telefone e já devolvo imediatamente para o CRM para que, obviamente, essa qualificação lá esteja acontecendo, né? Na sequência, e aí é onde é a parte mais importante, né? Ou seja, o segundo bloco que a gente começou a comentar, a detecção de mensagens. A gente tem um robô, é um robô mesmo, é como se fossem várias PAs, atendendo
tudo aquilo que saiu daqueles estados telefônicos. Ou seja, 100% das chamadas que foram atendidas, mesmo essas, né, ou seja, que o telefone está ocupado, né, o telefone não existe, caixa postal, fax, né, ou seja, uma série dessas informações, ele filtra, né? Ele já identifica, é um robô mesmo que faz a identificação disso por áudio, que é uma das coisas mais importantes, eu vou entrar um pouquinho no detalhe. Então, assim, não só a base da sinalização telefônica, mas ele ouve. Como essa sinalização não existe, e aí falando um pouquinho exatamente da questão do problema do setor telefônico no Brasil, eu faço a audição do que está do outro lado da linha, né? E aí eu já identifico e já segrego aqui todas aquelas informações de fax ou áudio ruim, que também não adianta levar para PA, né? As mensagens de operadoras, caixa postal e etc. Então, o que acontece? Para a PA, só vai alô. Excelente. Né? Então, assim, quando só vai alô para a PA, Kendi, a gente tem aí, né, ou seja, dentro daquele ciclo, o que a gente conseguiu fechar foi o seguinte, olha... O ganho de tempo é extraordinário. Né? Ou seja, o ganho de tempo que a gente conseguiu obter com isso é extremamente grande, né? Se você puder passar o próximo slide, por gentileza, o 8º, né, para o internauta poder entender um pouquinho, ou seja... Aquela parte vermelha que são as chamadas improdutivas, elas não existem. Né? É matemática de padeiro que a gente costuma dizer, Kendi. Ou seja, a partir do momento que eu não estou consumindo aquele tempo da PA e só estou entregando um humano do outro lado da linha, perdão, assim, não tem como não ter mais produtividade. Né? Okay. Perdão. Então, à medida que o mailing vai perdendo eficiência, é onde o sistema mais é eficiente. Né? Ou seja, à medida que ele vai perdendo capacidade de produtividade, é onde mais o sistema atua, porque eu vou estar entregando basicamente só aquilo que interessa para o cliente. Então, é fazer mais com menos. Né? Fazer mais com menos. Se puder voltar um pouquinho no slide anterior, só para a gente colocar mais um detalhe, o slide ele fala de qualificação residual. Na realidade, Kendi, você vê que neste processo, e é o processo de praticamente todos os call centers ativos, nesse processo a gente tem uma questão que é assim, ó, normalmente para que o mailing vá para o discador com alto índice de eficiência, para que eu possa ter esse aproveitamento de tempo, a grande maioria das empresas gasta bastante dinheiro enriquecendo, qualificando, discando em metralhadoras para fazer o filtro, né? Ou seja, das porcarias. Então a gente também costuma dizer assim, né? Na linguagem mais popular, usa 2 dinheiro para fazer a mesma coisa, né? Sim. O nosso sistema, dentro desse processo que está sendo visto, ele, a partir de todos esses pontos, eu ainda devolvo, mesmo depois das chamadas com abandono, né? Ou seja, algum redirecionamento, etc. Porque, lógico, né? O cliente também que atende do outro lado, às vezes ele não quer ficar na linha, né? E ele desliga antes mesmo dessa chamada aí para PA, né? A gente marca todas essas chamadas, todos os números de telefones que passaram pelo sistema. E eu mantenho isso num ciclo, dando feedback para a operação, que também tem condição de tomar a decisão de se mantém aquela massa de informação rodando ou não. Aquele mailing não... aquele mailing tem que se descartar. Só que isso está sendo informado imediatamente. Né? Imediatamente. Então, obrigatoriamente, a gente entrega dentro dessa situação um maior tempo falado, que traz em alguns determinados momentos alguns números bastante expressivos, viu, Kendi? A gente tem observado assim, ó, dentro do mercado, a gente conhece de turnos, a maior parte dos sistemas entregam 90, 100 chamadas por operador numa totalidade. A gente tem entregue 170, 180 chamadas, 150, 180 chamadas só com humanos para operadores. Isso tem dado para a gente um índice de performance de quase 4 horas faladas no turno de 6 horas. São números extremamente expressivos no segmento, que os clientes que estão nos assistindo sabem bastante disso e eles estão tendo a oportunidade de viver isso com o Callflex, Kendi. Perfeito. Uma das coisas que assombra um pouco, né, as áreas de atendimento são os custos da operação. Tá? Você está me dizendo assim, nas entrelinhas, que o sistema Callflex ele gera uma economia? Kendi, eu diria para você que sim. Certamente gera economia. Eu acho que a gente pode começar a mencionar até do ponto de vista da estrutura que a gente utiliza, né? O sistema é extremamente eficiente. Você vê que as máquinas que a gente utiliza,
são máquinas do maior fabricante de servidores do mundo, né? Então são máquinas de altíssimo índice de eficiência e normalmente em todos os clientes a gente tem substituído plataformas que ocupam quase 5 vezes o espaço que a gente utiliza e consequentemente menor consumo de energia com o uso do sistema Calflex, né? Então começa por aí. Agora dentro desse ciclo, né? A gente estava falando de tempo, né, Kendi? Normalmente, o que acontece? O sistema está entregando, vamos dizer, aquilo que o cliente estava levando 5 dias para fazer, né? Ou seja, uma massa de mailing. Toda essa eficiência, aquilo que a gente pôde apresentar um pouquinho para vocês, trazem uma questão que é a seguinte. Normalmente, após um determinado momento, esse cliente tem feito em metade do tempo e às vezes em até menos da metade do tempo. Então, se você colocar isso em dias, né, internauta? Aquilo que normalmente os sistemas fazem em 5 dias, nós estamos fazendo em 2,5, 2. Entende? Você tem que ter uma base de dados imensa para aquela quantidade de peagem. Aí a decisão está no cliente, né? Ou seja, porque na realidade é o seguinte, eu indiscutivelmente economizei tudo, né? Porque são 3 dias a menos para fazer exatamente a mesma coisa. Então nós estamos falando aqui de energia elétrica, água, papel, né? Ou seja, tudo que envolve propriamente a funcionalidade do contact center, né? Então, aí a decisão está no cliente de se ele quer ganhar mais dinheiro, porque ele vai vender mais, né? Se ele tiver material para fazer uso desse tempo que sobrou para ele, para ganhar mais dinheiro, né? Lembra que o custo para ele a princípio não mudou. E uma coisa importante é a seguinte, dentro deste processo, e aí dentro inclusive daquilo que a gente colocou como zero descarte, os nossos clientes têm observado que, assim, ó, embora a gente disque muito mais, os custos dele não acompanharam absolutamente a curva ascendente de produtividade, né? Então, por quê? Porque na realidade a gente trata muito bem essa questão. Então, ou seja, voltando, sim, economiza energia, gera muito maior produtividade, menor custo na primeira linha de custo do contact center, né? Menor custo na segunda linha, que é de telefonia. E uma coisa muito importante é que é o seguinte, a gente tira daquilo que é, vamos dizer, o maior custo do call center, a higienização da informação, né? Então você pega esse custo que hoje está sendo usado na maior linha e joga lá para a 7ª, 8ª, 9ª linha, que é para a equipe de planejamento, né? Ou seja, service desks, etc. Para que, porque assim, à medida que a gente está dando essa informação imediatamente, né? Ou seja, online, de volta para o Service Desk, ele tem capacidade de fazer uma análise maior e fazer com que aquela informação também seja, quando for ser colocada novamente, ser tratada de maneira distinta, porque ela está 100% do tempo qualificada. Então eu posso dizer para você, sim, todo o processo é muito mais sustentável. Perfeito. Além de todos os diferenciais que você informou, eu queria saber se tem mais alguma coisa e se isso é um pacote ou são coisas fragmentadas que você oferece? Não, são, na realidade assim, o sistema ele é fornecido em pacotes, né? A gente tem uma das soluções, que é uma solução que a gente chama, a Manager, ela compõe basicamente todos os pacotes, né? O slide 9, ele mostra um pouquinho do pacote aí de isso serviço. daí, né? Exato. Não, o próximo. Isso, esse, né? Então assim, esses são os itens que compõem o Manager, né? Ou seja, que tem um discador, toda a parte de relatórios, que isso é muito importante, né, Kendi? Assim, todos os relatórios que foram desenvolvidos no sistema foram aqueles que foram solicitados pelos clientes. Então, a gente não tem lá um monte de coisa que não serve para coisa nenhuma, né? Nós atacamos naquilo que absolutamente todos os nossos clientes solicitaram e que fazem uso no Brasil, né? Ou seja, seus credores, aquilo que eles exigem, etc. Então, todos os relatórios do sistema foram desenvolvidos para o atendimento das necessidades do mercado, né? E isso faz parte. Aí o robô de identificação de mensagens, a parte de gravação, que é muito importante, né? A gente tem uma suíte de análise, de busca de gravações extremamente eficiente, inclusive a pedido do nosso cliente que está nos assistindo aqui, na próxima atualização já vai sair, inclusive com o envio por e-mail da gravação diretamente. Você faz uma busca, precisa mandar uma determinada gravação para o credor, já na própria gravação você vai poder escrever o e-mail e mandar para o credor. Isso é do nosso cliente que está aqui para nos assistir, foi uma solicitação dele. E aí também, uma coisa que eu acabei não mencionando, que é o Media Router, a gente tem no sistema, e faz parte muito importante do sistema, Kendi,
toda a tecnologia que está inserida na comunicação com a operação, ou seja, de telefonia. A gente tem que lembrar que no Brasil a gente sofre de uma obsolescência muito grande do sistema telefônico, né? Ou seja, e aí em todos os aspectos, a gente tem plataformas rodando que tem 50 anos, né? E misturadas a uma nova tecnologia, que inclusive dela nós fazemos parte, que são as operadoras de telefonia IP, né? Que em sua grande maioria tem uma deficiência para mandar ou para informar a sinalização de uma forma geral. E que lógico que, em função dos custos mais baixos, têm sido usadas, sem dúvida alguma, por basicamente todos os clientes, né, Kendi? Então, como nós vimos, como a nossa tecnologia vem deste mercado, então a gente tem muito know-how, né, na parte de distribuição e de entendimento de como que a gente consegue a maior eficiência das operadoras públicas, das operadoras VoIP, num sistema híbrido. Né? Então o sistema ele consegue tratar de maneira bastante clara, inclusive com gerência do próprio cliente. Então, por exemplo, ele colocou uma nova operadora, tem um painel, inclusive web, uma coisa bastante interessante que você vê assim, ó, a gente está aqui com um tablet, o sistema ele tem tecnologia para rodar até em smartphone, né? Então assim, tem muita tecnologia inserida. Então assim, essa parte é bastante importante para que o cliente tenha todos os mecanismos necessários para estar com a operação nas mãos onde quer que ele esteja. Perfeito. Agora, Azoni e Fernanda, tem uma pergunta aí que eu preciso fazer, porque os internautas sempre falam, né? Com toda essa tecnologia aí que vocês estão apresentando, né? Deve ter muita gente pensando, bom, isso daí é legal, mas eu tenho que continuar no meu processo do Piniquim, porque eu não posso gastar com coisas muito caras, né? Então eu queria saber que nichos de mercado você atua? Só grandes bancos, grandes seguradoras, grandes, sei lá, empresas de segmento de utilities, ou uma empresa de menor porte, uma empresa de cobrança que tem poucas posições de atendimento, também podem conversar com vocês? Não tem a menor dúvida, Kendi. Assim, a gente tem a tecnologia que foi desenvolvida, acho que a tecnologia, na realidade, ela tem que obrigatoriamente trabalhar junto com aquilo que a gente falou de economia, etc. Não adianta a gente gerar tudo isso se a gente não consegue vender, né? A gente não consegue ter preço para vender. A gente tem clientes com 20 PAs, a gente tem clientes com 30 PAs, a gente tem clientes com 1.200 PAs, né? Ou seja, então assim, hoje a gente está realmente muito bem posicionado em todos os flancos, né? Levando aquilo que é tecnologia. Então eu posso garantir para vocês, das plataformas conhecidas que, vamos dizer assim, carregam boa parte dessa tecnologia que a gente já está colocando aqui, eu diria para você que a gente está muito bem posicionado de preço, viu, Kendi? Tem sido bastante atrativo, até porque no mercado, e assim, para uma empresa entrante como a nossa, né, ou seja, nós somos uma empresa jovem, né? Perfeito. Infelizmente, né, até que a gente realmente consiga estar numa situação diferente, a gente, hoje já não mais tanto, né, a gente tem que ter entendimento de que tem que ter preços competitivos, né, para que ela seja atrativa também nesse mercado. Hoje eu digo para você que a gente está muito bem posicionado de preço. A gente diz que, até como a gente tem uma série de tecnologias inseridas, a gente está numa condição bastante acessível ao usuário de qualquer porte. E tem outra também, né? A gente tem solução para tudo, né, Kendi? Então, ou seja, dá para modularizar. Nem todos os clientes precisam de tudo isso, né? Como a gente colocou, ou seja, a gente, de acordo com a necessidade, a gente falou muito de call centers automatizados, mas por exemplo, call centers receptivos que não tem essa necessidade, toda aquela tecnologia também está embarcada, né? Ou seja, de qualificação, para que a gente possa fazer uma excelente distribuição de chamadas, para que a gente possa fazer inclusive o controle de entradas e chamadas, que a gente sabe que os call centers receptivos sofrem bastante com isso, né? Ou seja, sistema que consiga lidar com essa informação. Então é bastante acessível, que a gente possa garantir. Legal. Consultem-nos que vocês vão comprovar. Tá, então empresas de cobrança, empresas de televendas, elas têm então a possibilidade de consultar então a Callflex. Pode ter certeza absoluta. Nosso contato lá direto pelo site. Posso garantir para vocês que tem uma área comercial lá que vai estar totalmente à disposição de quem quiser conversar conosco. Existe pelo próprio site da empresa, né, ou seja, callflex.com.br, tem um canal de comunicação onde os clientes podem, né, os internautas podem fazer solicitação de informação. A gente vai estar lá com grande prazer em receber as solicitações dos nossos prospects, clientes e internautas.
Perfeito. Como que a Calflex vê o atual estágio hoje, né, de comunicação com o cliente, né, ou parte de telecomunicações, ou assim, o momento do call center no Brasil? A gente tem visto um movimento de consolidação bastante interessante, né, Kendi? Você sabe que no Brasil, o Brasil sempre teve um histórico de não dar crédito, né? Ou seja, nós estamos vivendo uma situação muito distinta nos últimos anos, né, Kendi? Exato. Então, para um país que dá crédito, quer queira, quer não queira, você provoca um segundo movimento, que é o cobrar o crédito, né? Que foi dado. Perfeito. Então, essas empresas que em determinado momento eram bastante incipientes do ponto de vista de tecnologia, etc., elas têm crescido, têm sentido a necessidade de se profissionalizar, né? Ou seja, têm sentido a necessidade de embarcar tecnologia, e nem sempre elas estão preparadas para isso, né? Uma das coisas bastante importantes que fez com que a gente decidisse fornecer tudo isso que a gente disse aqui como serviço, isso é muito importante, tá, Kate? Porque na realidade Sim. tudo que vai lá para dentro do cliente é nosso, né? Perfeito. Ele tem a percepção do atendimento do serviço funcionando, né? Isso é muito importante porque, como as margens são muito pequenas, ele às vezes toma a decisão de não, né, colocar um monte de gente lá para cuidar, né? Perfeito. Então, como a gente entra com praticamente toda a solução, a gente dá essa condição para o cliente de fazer com que alguém tome conta para ele, né? E é aquilo que a gente faz. Então, de novo, voltando à pergunta, a gente está vendo um movimento muito forte de profissionalização. As empresas, principalmente de assessoria de cobranças, estão crescendo, algumas delas estão se consolidando, então a gente tem visto um movimento muito forte nesse sentido. E o que a gente tem feito é acompanhá-los para que eles possam ter absolutamente todas essas necessidades atendidas. Perfeito. Nós estamos nos instantes finais aí do nosso programa. Eu gostaria que vocês deixassem aí contatos, e-mail, telefone, site, enfim, à disposição para que os internautas que assistiram e aqueles que vão recomendar para que outras pessoas assistam esse programa no acervo permanente da TV UOL, né, possam fazer contato com vocês. Legal. O telefone da empresa para contatos é o 33207900, né? Ou seja, o 11, né? 33207900. Aí você coloca lá a opção da área comercial, nós temos muito prazer em atendê-los. E pelo próprio site, como eu disse, www.calflex com 2 L's, Flex, né? flex.com.br. Lá também existe um canal de comunicação que a gente vai ter muito prazer em receber e responder a todas as solicitações. Perfeito. Então, os nossos agradecimentos aí para Fernanda Tomás, né, da área de pós-venda da Calflex, né, e para o Alexandre Azzoni, tá, da diretoria executiva, né, da empresa Calflex. Os nossos agradecimentos pelo tempo de vocês, pelas explicações, né, adequadas que vocês deram para o mercado, tá, mostrando sempre que existe sempre formas de melhorar aquilo que já existe, né, e de fazer diferente também. Tá? Então, eu fiquei bastante impressionado com a tecnologia de vocês, né, e estão sempre convidados a voltarem logo que tiverem novas features aí. Tá ótimo. Kendi, nós é que agradecemos a oportunidade. Muito obrigado pela paciência dos internautas também, né? Ou seja, essa sopa de letrinhas. Eu espero que a gente tenha conseguido traduzir aquilo que a gente tem entregado para os nossos clientes. Agradeço muito a oportunidade, será sempre um prazer, Kendi. Perfeito. Obrigado também, Fernando. Obrigada. Okay. Internautas, muito obrigado então, mais uma vez, e esperemos revê-los em novos programas do TV Call Center. Um grande abraço e até a próxima.